Essa live é para falar um pouco sobre se você vai deixar de ser italiano, é, vai deixar de ser brasileiro, né? Quando você conquista a sua cidadania italiana. Bom, é interessante falar sobre isso, que é uma questão bem, vamos chamar de interessante, falar sobre o que as pessoas têm dúvida relacionado a isso. Muitas pessoas não fazem ideia de como é a cidadania italiana em si, né? Quando você se torna um cidadão italiano. Então, muitas pessoas acham que simplesmente ela vai ser cidadã italiana e aí ela vai deixar de ser brasileira ou ela vai simplesmente, como é que eu posso dizer, é, ter que dar satisfação apenas para um país, né? Normalmente é assim que as pessoas pensam, tipo, é, deixei de ser brasileiro. E não é bem assim, né? Na verdade, as pessoas acham isso é vamos chamar de um erro, porque as pessoas entendem que por ser um cidadão italiano, ser um cidadão europeu, vai deixar de ter todos os, os benefícios, por assim dizer, né? Alguma coisa assim. Então, depois eu acerto isso aqui. Tem uma coisinha que está acontecendo aqui, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas a gente está ao vivo no Instagram e é isso que interessa. Vamos lá. É, Bom, as pessoas entenderem que sim, você vai ser um cidadão italiano, você vai ser um cidadão europeu, e isso é importante. Porém, você não vai deixar de ser um cidadão brasileiro por causa disso. Como eu disse, as pessoas confundem essa questão. Existe uma lei antiga já no brasileira que dá a entender, vamos dizer, que as pessoas perdem o direito a serem brasileiras, perdem os benefícios, se é que pode ser chamado de benefícios, né, de ser brasileiro. Mas, na verdade, você tem uma dupla cidadania. Então, você acaba tendo direito às duas. Você acaba, vamos dizer assim, você acaba tendo dois países com direitos e deveres. Você continua com os seus direitos e deveres de um brasileiro, com todas as leis brasileiras, obrigação de votar, de alguma forma, todas as coisas relacionadas às obrigações que um brasileiro tem como cidadão. Porém, você também, vamos dizer assim, você também adquire os direitos e deveres de um cidadão, no caso italiano, quando você se torna tem o seu reconhecimento de cidadania. É legal falar isso. Por quê? Porque muitas pessoas ficam um pouco cismadas de, por algum motivo, perder o direito de ir e vir, né? De voltar ao Brasil, visitar um familiar, de poder, sei lá, tipo, quero ir pro Brasil semana que vem, e aí fica meio cismado, tipo, vou entrar como estrangeiro. Na verdade, não. Na verdade, basta você saber que quando você voltar pro Brasil, seja a trabalho, visitar alguém, alguma coisa do gênero, você saber que você vai entrar no Brasil usando seu passaporte brasileiro. Por quê? Porque é mais fácil de você entrar ali. Você está comprovando que você é brasileiro, que você não precisa pegar a fila dos estrangeiros, vamos dizer assim, facilitar a sua entrada no Brasil como um cidadão brasileiro. Mas, a partir do momento que você sai do Brasil, aí eu recomendo que você use o seu passaporte europeu, seu passaporte italiano no caso. Por quê? Porque vai facilitar muito a sua vida relacionado a tanto a entrada na Itália, se for o caso, ou se você morar em outro país que não seja a Itália, e você consiga
realmente ter as facilidades, né, de um europeu. Mas lembrando, como eu disse, existem os deveres também. Você precisa sempre, vamos dizer assim, continuar prestando o seu dever de cidadão, se é que eu posso dizer assim, seu dever de cidadão relacionado a como você vai é, cumprir os seus deveres mesmo estando em outro país, né? No caso, você, por exemplo, votação no Brasil, você justifica. Normalmente, ou se quiser, você vota, dependendo do país que você consegue ir naquela região onde as pessoas podem votar, se for o caso, né? Se você quiser votar, você pode justificar também por algum motivo. Então, da mesma forma que você vai ter os seus direitos ainda como brasileiro, pode ficar tranquilo se é essa preocupação, mas também você vai poder fazer o quê? Você vai poder usufruir de outros benefícios da Europa. Então, coisas que um brasileiro não tem. Isso é muito importante. Quando a gente fala de se vai perder ou não o direito de ser brasileiro, o que a gente pode falar é que você vai adquirir benefícios sendo um cidadão europeu, tendo um reconhecimento de cidadania italiana. Então, acho que o mais importante é falar sobre isso, que você vai adquirir uma gama gigantesca de benefícios que você provavelmente não tivesse ali com o passaporte brasileiro, sendo um cidadão brasileiro. É muito bacana falar isso, porque muitas pessoas acham que por ser um cidadão europeu, falam, ai meu Deus, e agora? Como eu vou fazer relacionado à minha vida no Brasil, coisas do gênero. E, bom, não se preocupe com isso. Você tem que ter em mente realmente a questão de que você é vamos dizer assim, um cidadão de dois países, com também direito a conseguir até mais, né? Dependendo do país, você também consegue outras cidadanias, nem por isso você vai perder a brasileira. Pode voltar tranquilo quando você quiser, a hora que você quiser, você pode voltar pro Brasil e aproveitar os outros países da melhor forma possível, porque você tem uma infinidade de deveres também a cumprir como um novo cidadão, por assim dizer, europeu. Você vai ter sua obrigação se os seus filhos, quem sabe se tiver filhos, questão de serviço militar, você vai ter seus deveres como uma pessoa que vota. Então você vai sempre receber suas cédulas, enfim, as coisas relacionadas à votação na Itália. Então é importante que você saiba isso, que você vai precisar cumprir os deveres também, mais deveres relacionados àquele país, e vai continuar cumprindo os seus deveres como um cidadão brasileiro, que sempre foi, né? Então, pensar nisso, pensar que você vai ter mais benefícios do que deveres. E, claro, quando aumenta um pouco mais os deveres de mais um país, às vezes a pessoa fica um pouco cismada, se é que eu posso falar assim, tipo, poxa, vou ter que fazer mais, sei lá, N coisas relacionadas a deveres, porque a gente só quer saber dos benefícios, né, que é bem legal, é bem importante saber dos benefícios, mas também saber que não é nada demais você ter os deveres daquele país. Então, que você sabe que não é nada espetacular, não é nada complicado, e também que você pode trocar alguns deveres, se é que assim que eu posso dizer, você pode trocar um pouco desses deveres por alguns deveres interessantes até que são na Europa, por exemplo. Você pode, quando sai do Brasil, você não precisa exatamente pagar aqueles impostos que você pagava no Brasil, principalmente em questão de aposentadoria.
você pode começar a contribuir na Itália. Então, talvez isso faça com que você pense um pouco a respeito sobre cidadania italiana e pense um pouco a respeito sobre, como é que eu posso dizer, é, que também não é tão, problema técnico, não é também tão complicado assim essa questão de perder um direito. Tanto é que eu já conversei com pessoas que, quando questionaram isso, e eu expliquei que não, você não perde. Por mais que exista, como eu disse, uma lei antiga que diga que perde o direito, também existem leis, por assim dizer, que dizem que você não tem nenhum problema com isso. Que você não perde, realmente as pessoas não perdem. Eu nunca, que eu saiba pelo menos, eu nunca ouvi de ninguém, da boca de ninguém assim, ou conversando, enfim, a pessoa tenha me dito que se tornou cidadão italiano reconhecido e por algum motivo foi, sei lá, comunicado que perdeu o, o passaporte brasileiro, os direitos de cidadão brasileiro, porque teve o seu reconhecimento. É, não sei, é um pouco estranho, né? Falar que existe uma lei antiga, mas aí as pessoas também falam que não perde mesmo, enfim. A verdade é que, como eu disse, eu nunca vi ninguém que tenha perdido por algum motivo, é, por ter reconhecido, né, por ter sido reconhecido um cidadão italiano, tenha perdido esse benefício. Então, é legal falar isso porque as pessoas realmente ficam com isso na cabeça, né? Que não tem. é, Como é que eu posso dizer? Não tem essa, essa preocupação, vamos dizer assim, não ter essa preocupação relacionada a isso. Faça seu processo de cidadania tranquilamente. Você que está esperando, você que está preocupado com isso, que você vai perder o seu direito, que você não vai. Pelo contrário, você vai, na minha opinião, você vai ter mais formas de ficar feliz, porque você vai ter N benefícios e, enfim, coisas que não vão, que eu acho que só vão agregar para você e para sua família. Então, que você vai poder visitar sua família quando você quiser, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que as pessoas não vão ter nenhum problema com isso. Então, é dizer isso que realmente você não vai ter, ter problemas ou coisa do gênero. Então, enfim, eu acho que algumas pessoas ficam preocupadas com isso, principalmente por causa de família. As pessoas são muito apegadas à questão de um familiar que é muito próximo e por algum motivo essa pessoa não, não vai poder ir ou coisa do gênero para a Itália te visitar ou para um país da Europa que você estiver morando. Então algumas pessoas ficam preocupadas com isso. Falam, ó, se eu quiser voltar ou se eu quiser que essa pessoa, sei lá, por algum motivo tá doente, sei lá, alguma coisa assim, e ficam preocupados exatamente por causa disso. Se eu for voltar e por algum motivo barrarem minha entrada no Brasil, eu ser estrangeiro, acho que é exatamente essa preocupação maior. O apego à família, não tem nada de errado com isso, né? As pessoas realmente têm que conviver da melhor forma possível com o seu familiar, mas lembrando também que muitas vezes você acaba, devido a trabalho fora, muitas pessoas conseguem um trabalho fixo como cidadão europeu e aí por algum motivo fica um bom tempo sem pisar mesmo no Brasil. Então você acaba não tendo contato com essas pessoas. Então
eu não sei, eu acredito que as pessoas ficarem tranquilas em relação a isso, porque, sei lá, eu acho que é muito relativo essa questão de ser um cidadão brasileiro. É um pouco vago falar sobre isso, essa, essa live foi programada, por assim dizer, porque é engraçado, né? Toda live é relacionada a perguntas e eu sempre recebo muitas perguntas sobre diversos temas que às vezes eu nem achei que as pessoas fossem se preocupar. E por que pareça, essa foi uma delas. É uma coisa que as pessoas perguntam bastante. Essa questão de não ter direito, não ter pessoas que, que depois de um tempo possa visitar, porque perdeu o direito de cidadão brasileiro. É, é, eu digo que ter mais de uma cidadania, ter uma dupla cidadania, ter uma, sei lá, múltiplas cidadanias, isso sempre vai ser agregado. Então, não se preocupe com isso. Até mesmo porque você, como um cidadão europeu, se você, mesmo que você pense relacionado à sua volta para o Brasil, perder o direito, essas coisas, eu posso dizer para você que essa é a minha opinião, né? Eu acho que você vai estar ganhando com a sua cidadania europeia, mais ganhando do que perdendo. Mesmo eu dizendo, batendo na tecla, você não vai perder seu direito de cidadão brasileiro, porém você está agregando benefícios gigantescos. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, que você não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, os benefícios são gigantescos e, e é assim, você vai votar, você vai, é, sei lá, é, pagar impostos, você só vai trocar. Você vai trocar vamos dizer assim, os deveres, quando você vai para fora, você troca os seus deveres brasileiros, por assim dizer, pelos deveres daquele país que você morar, e os deveres da Itália, por exemplo. Algumas pessoas também perguntam para mim se vai ter que pagar, sei lá, vou ter que pagar dois impostos, vou ter que pagar, sei lá, tipo, sabe, coisas do gênero. Dizer também que você não paga impostos relacionados aos dois países. Você vai pagar o imposto daquele país que você mora, que é ali que você mora, é ali que você paga o imposto. Que as pessoas confundem também isso. As pessoas acham que por elas terem uma dupla cidadania, múltiplas cidadanias, enfim, elas acham que tem que pagar impostos em todos porque você é um cidadão reconhecido daquele país. E na verdade não, você paga o imposto daquele país. E também é bom que se diga o seguinte, dependendo do que cada país tem a sua questão de imposto, como se paga, você ter pagar os seus para você ter no futuro os seus benefícios de aposentadoria e tudo mais. Então, um conselho que eu dou, caso você, que é bom ser dito isso, é que se caso você não tiver, não estiver no Brasil, mesmo que você estiver no Brasil, se você achar interessante, que você pague pelo menos os impostos relacionados à aposentadoria, por exemplo, da Itália. Eu acho interessante isso. Por quê? Porque com esse valor, claro, se você também tiver como é que fala, condições de pagar mais de dois impostos, né, desses benefícios, porque também você no futuro, quando você chegar na sua velhice, você vai ter direito. E aí a pessoa fala, bom, mas aí a pessoa nem está na Itália, por exemplo, vai querer pagar benefício para ter aposentadoria, mas não vai estar tipo meio que usufruindo de uma coisa que ele não usou no governo, porque ele não morou. Mas não, se você está pagando, você está contribuindo. O governo está contribuindo para aquele país, então nada mais justo do que se você pagar, você ter o retorno no futuro. Eu acho
que é uma questão de você ter aquele dever, assim, se é que eu posso dizer um dever, né? Você tem aquele dever ali que você se propôs, que é pagar aquele, aquele valor específico para você poder ter no futuro uma aposentadoria e quando você tiver na sua velhice você usufruir. É um pouco diferente essa questão de benefício de aposentadoria. É, se eu não me engano, são 20 anos de contribuição. Então, com essa contribuição que você fizer, você vai poder aposentar com um valor interessante, que você vai poder ter uma vida bacana. E se caso você não tiver ali na Itália, você vai poder ter a sua aposentadoria no futuro, o que não é ruim. Se você tiver em outro país, ou mesmo se você, por exemplo, estiver no Brasil, se você contribuiu, se tiver o direito de receber porque você contribuiu esse valor em euro, tenha em mente que você vai nessa conversão para o real, você vai ter um valor interessante para viver a sua velhice, se é assim que eu posso dizer, né? Porque a aposentadoria a gente liga sempre a pessoas velhas, não que sejam velhas, né? Mas a aposentadoria normalmente a gente liga para as pessoas poderem. Aposentadoria, em teoria, é para você poder curtir a sua velhice, né? Normalmente não é isso que acontece, principalmente no Brasil, mas quem sabe, se você ser um cidadão italiano reconhecido e contribuir com esses valores, você no futuro ter uma aposentadoria tranquila, quem sabe estiver vivendo no Brasil, poder aproveitar para essa aposentadoria para viajar, para conhecer outros lugares, quem sabe até conhecer outros países. Então, dizer exatamente isso. Você tem os seus deveres como cidadão europeu, você não perde os seus benefícios como um cidadão brasileiro. Se você não estiver no Brasil, você não vai pagar os impostos relacionados a ele, porém você vai poder voltar à vontade com o seu passaporte brasileiro, normalmente ele é azul, né? Vai poder voltar com o seu passaporte tranquilamente, não pegar fila, né? Porque você vai chegar no Brasil como cidadão brasileiro, e aí você vai ficar mais tranquilo, não vai entrar como um estrangeiro. E aí, quando você estiver no Brasil, você usa a sua documentação brasileira, tudo certo. Normalmente, precisar renovar alguma coisa no Brasil para renovar, sei lá, uma carta de motorista, se você achar interessante sempre ter ela válida para caso voltar para o Brasil, ficar tranquilo. E quando você sair do Brasil, já saia com o seu passaporte europeu guardadinho ali na mochila ali perto de você, e quando você chegar na Europa você vai usar ele. Então é mais ou menos isso, você saber que vai ter como é que eu posso dizer, essa vida dupla, entre aspas, né? Você chega no Brasil como um brasileiro, você sai do Brasil como um europeu. É até interessante isso, porque algumas pessoas elas até se tornam duas pessoas, né? Tem até uma pergunta aqui, Marcela, boa tarde. Posso sair com passaporte brasileiro e entrar na Europa com o italiano? É exatamente isso, Marcela. Como eu disse, como você não perde o seu direito como um cidadão brasileiro, quando você se torna um cidadão europeu, né, reconhecido, você faz exatamente isso. Fica com os seus dois passaportes em mãos, e aí quando você estiver no Brasil, chegar no Brasil, você chega com o seu passaporte brasileiro, como eu disse. E para sair, saiu ali, brasileiro, passou ali, na hora que você foi para fora, passaporte europeu para chegar no país que você mora, o país que, sei lá, seja Itália, seja qualquer outro país, porque a partir dali você é um cidadão europeu. Aí a pessoa não vai esquecer na hora de chegar ali na imigração o passaporte brasileiro, que aí a pessoa já vai chegar e falar, opa, e aí? O que você veio fazer aqui? Vai pedir comprovação de coisas, né? Porque
como as pessoas sabem bem a diferença de benefícios, enfim, essas coisas para um país europeu é muito grande, né? Quando você tem um passaporte europeu, seja Europa, seja Estados Unidos, enfim. É bem, é bem diferente essa questão, né? Então, sempre fica com os dois passaportes em mãos quando você for viajar, por mais que para outros países o passaporte indicado é o italiano, é o passaporte europeu mesmo, porque é o que tem mais benefícios, é o que tem mais, vamos dizer assim, a probabilidade de você é, ficar tranquilo em relação à entrada é o europeu, porém no Brasil é o brasileiro, para facilitar a sua entrada. Então, é exatamente isso, Marcela. Então, fique tranquila, você não perderá o direito de cidadã é, brasileira, mas você vai usar esse passaporte só para quando você voltar para o Brasil visitar a família. Então, não tem por que é, se preocupar com isso. Principalmente as pessoas que acabam arrumando um trabalho fora e dificilmente voltam pro Brasil. Esse passaporte fica guardadinho na gaveta lá por um bom tempo, porque, como eu disse, passaporte brasileiro vai ser usado para entrada no Brasil mesmo. Talvez na América do Sul, mas mesmo assim, passaporte europeu eu ainda acho que é o mais indicado, por mais que exista a questão do Mercosul, né, que é mais ou menos, né, o que existe de acordo com a União Europeia. Então, sempre usar esse passaporte para voltar ao Brasil, e o resto do mundo usa o europeu, usa o seu passaporte italiano, que vai ser muito mais indicado. E lembrando mais uma vez que é, a questão do. Deixa eu ter mais uma pergunta. Se eu tiver passaporte italiano e meu marido não tiver, a gente pode entrar na mesma fila na imigração? Ah, legal você falar isso. Essa pergunta é interessante. Você não precisa entrar em outra fila. Quando você é um cidadão europeu, o seu cônjuge ali, é, é interessante sempre você deixar todas as documentações é, junto com você, principalmente essas malas de mão, né, que levam em aeroporto, essas coisas assim, porque caso aconteça de alguém da imigração perguntar, a pessoa que está junto ali, que está com o passaporte brasileiro e você com o europeu, você comprovar que existe ali um casamento, principalmente quando você é reconhecido cidadão europeu, você, quando é um casamento de união civil, não união estável, união estável não é considerado, né, uma união na Itália, né, para reconhecimento de cidadania, não é? Quando você faz o seu reconhecimento e você colocou junto com a pasta aquela certidão de casamento, ela é transcrita para o italiano. Então é bom que você sempre deixe ela junto com você. Acho que é interessante fazer isso. Porque aí pegam a fila junto mesmo, filhos, todo mundo junto. Então chega lá e só comprova que você é casada com essa pessoa e que ela vai entrar junto com você e não tem problema. Que cônjuge, mesmo não sendo um cidadão europeu, pode entrar tranquilamente com você, principalmente na Itália, né? Falando de passaporte italiano, vocês conseguem entrar tranquilamente, sem esse negócio de vou pegar uma fila de nada. E algumas pessoas também pensam isso. Foi até legal você falar isso, que as pessoas acham isso, né? Elas falam assim, tem o passaporte brasileiro, ele tem o passaporte brasileiro, e ele vai pegar a fila de estrangeiro, e aí vai pegar uma fila gigantesca ali, até comprovar que está comigo, vai ter que comprovar sei lá, com certidão de casamento, essas coisas e tudo mais. O bom é que eles pensaram nisso, né? Você não precisa, não é necessário que vocês saiam, peguem filas diferentes, né? Então, chegou ali, os dois mostram o passaporte, tudo certo, confirma ali uma residência ou coisa do gênero,
dependendo do país que vocês forem. E isso em qualquer outro país. Vocês sempre entram juntos. Por mais que cada país tenha seu como é que eu posso dizer? Sua lei ali dentro para cônjuge de cidadão europeu, essas coisas assim. É sempre bom que sempre olhe isso. Mas da parte de imigração, chegando no aeroporto da Europa, sempre juntos. Nunca separados, não importa se é na Itália, se é na Alemanha, se, sei lá, em Portugal, Espanha, enfim. Vocês sempre juntos. E aí o passaporte, claro, que tem o passaporte brasileiro, sempre entrando ali com aquele carimbinho do passaporte brasileiro, mas tranquilamente. Como cônjuge, fique tranquilo. A única coisa é esperar o momento certo para, quem sabe, fazer uma naturalização para o italiano e aí também ter o passaporte europeu e aí realmente ficar tranquilo em relação à imigração e tudo mais. Mas isso é outra história. Então, é isso. Falar exatamente da questão desse passaporte, que muita gente fica preocupado, vou perder os direitos de um brasileiro, não vou mais poder voltar para o Brasil como um brasileiro, vou ter que confirmar por que eu estou entrar como estrangeiro, vou ter um tempo no Brasil como estrangeiro. Tudo bem que no Brasil, né, existem coisas meio complicadas com essa questão do pessoal de fora entra, enfim, mas isso é no mundo inteiro, né? Essa questão de entrar sem e acabar ficando, né? Mas como cônjuge fica tranquilo. Então você com o passaporte brasileiro não vai perder, tá tudo certo e vai continuar com os direitos e os deveres e, como eu disse, só vai acrescentar, né? Vai acrescentando direitos e deveres. Mas eu acho que os direitos são mais interessantes, então isso vale muito a pena. Não fique preocupado com isso. Não se preocupem com essa questão de não deixarei de ser brasileiro. Eu, na minha opinião, eu não me preocuparia com essa questão. Acho que é válido. Uma pergunta aqui, Juliano. Boa tarde, Juliano. Se tiver cidadania italiana, pode tirar outra da Europa? Isso aí vai ser falado em uma outra live, por sinal, essa semana. Questão de múltiplas cidadanias e tudo mais. Mas posso dizer, já adiantar que sim, que existem países sim que você consegue vamos dizer assim, acrescentar aquela outra cidadania, que é o seu caso, né, Juliano? Você já está na questão de duas cidadanias, a portuguesa e a italiana. Então é bem legal isso, porque vai ser bem interessante. Duas cidadanias europeias é sensacional. Então quanto mais melhor, posso assim dizer, que isso vai ser questão de uma outra live. Mas é isso. Comenta, deixa um like aí, pode passar pro pessoal que você conhece, que está interessado em cidadania italiana, que sempre vai ter live na hora do almoço, que vai ter conteúdo falando sobre cidadania italiana, para as pessoas assistirem e muito mais pessoas terem esse direito à cidadania italiana, que esse direito à cidadania italiana, se você tem uma ascendência italiana, você tem direito, e tirar um pouco, né, essa questão de eu tenho direito, mas é complicado, não é burocrático, não sei o que. Eu acho que você tem que saber como funciona, e aí vai de você, se você quiser correr atrás ou não, mas que você saiba que não é nada de espetacular. Cidadania italiana não é fácil, não é uma cidadania fácil de você correr atrás. Fui ali, juntei a documentação, acabou, sou cidadão italiano, legal. Não é fácil,
mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, como algumas pessoas jogam aí, querendo meio que selecionar quem que tem cidadania italiana ou não. Se eu tenho direito, eu tenho que correr atrás e ponto. Se for meu direito e eu quiser correr atrás, tem que correr atrás e é isso. Então, mas isso é tema de uma outra live, falar dessas pessoas que querem selecionar quem tem cidadania ou não e julgam quando a pessoa corre atrás, que vai ser mais um, enfim, isso é tema para outra live. Então é isso, amanhã tem mais live na hora do almoço, se Deus quiser, e quem quiser assistir é isso aí, a gente se vê, boa tarde, até a próxima.